Aqui. Agora sim, muito boa noite para todo mundo. Dona Eunice Almeida já está na área. Dona Eunice, estou coordenando o pessoal aqui do Instagram também, muito bem-vindos conosco. Mas eu preciso dar um recadinho para eles. Aguentem aí. Pessoal do Instagram, vou repetir para vocês o que eu falei antes de vocês chegarem aqui. Hoje a gente vai falar sobre comportamento alimentar, as chaves que são capazes de transformar esse comportamento. Só que eu não vou dar essa aula sozinha. Eu vou fazer essa live com a minha sócia, Eunice Almeida, que não está conseguindo conectar o Instagram. Ou seja, vocês vão assistir só o que eu vou falar. O que ela vai falar, vocês vão acabar não ouvindo pelo Instagram. Por causa disso, eu vou liberar a gravação desta aula do Zoom para vocês, tá bom? No YouTube. Só que para você receber o link, você precisa me mandar um direct e escrever lá no Instagram, eu quero. Senão eu não tenho como saber, né? Quem quer assistir a live, não quero forçar ninguém a nos assistir também. E a outra coisa, eu fixei no comentário aqui um link do Telegram para quem quiser entrar no Telegram e clicar no link do Zoom e vir ao vivo com a gente aí de frente, não de ladinho, e já assistir a live inteira numa pancada só. Beleza? Então, agora, com licença, que eu vou ficar mais de ladinho aqui. E fiquem aí, não sumam. Vamos lá. Pessoal do Zoom, eu já ia falar do Telegram, né? Não é nem do, né? Daqui a pouco tem mais um computador para falar do YouTube, né, Eunice? Assim a gente vai criando, criando asas. Nós e o Red Bull. Gente, o negócio é o seguinte: há pedidos. Nossa live hoje será sobre comportamento alimentar. Como nós estávamos batendo um papo aqui no começo, eu começo perguntando: será que você sabe o que é comportamento alimentar? O que será que a gente fala numa live, numa aula, cujo tema é comportamento alimentar? Pode ser, por exemplo, como o tomate se comporta na chuva, ou como as mexericas se comportam no inverno. É um comportamento alimentar, não é? Porém, não o de vocês, não o nosso. Nós sabemos, brincadeiras à parte, a gente sabe e nós também convivemos neste ambiente, porque também faz parte da nossa história, tanto Eunice quanto eu. Nós tivemos e temos que sempre estar nos policiando em relação ao nosso comportamento alimentar. Por isso a gente consegue falar com tanta propriedade, por isso a gente estudou tanto sobre o assunto, por isso nós aplicamos os nossos métodos e tivemos já tantos resultados e podemos falar para vocês com moral, sabe? Com a pessoa que tem moral para falar. Então, a gente tem moral para falar sobre comportamento alimentar também. Me diga uma coisa aqui: quem de vocês acredita que por conta do seu comportamento alimentar está com sobrepeso? Está acima do que Thales, deveria sério, estar? para de chacoalhar. Por favor, sério, Thales. Vou pedir para vocês mandarem no chat, tá? Que se a gente for abrir o áudio, nós vamos ficar louca aqui, tá? Quem aqui acredita que por conta do comportamento alimentar, porque a gente precisa saber se essa live faz sentido para vocês, né? Se faz sentido para vocês lidar com o comportamento alimentar para resolver esse problema de sobrepeso. Porque o que que acontece? Se emagrecimento fosse depender única e exclusivamente de alimentação e exercício, tava todo mundo magra já. Porque até no Instagram tem curso de R$ 9,90 com cardápio e série de exercícios. A gente conseguiria. E daí tem o pessoal que fala das dores, dos ganhos indiretos e tal, mas será que comportamento alimentar é isso? Ó, eu não estou, mas já estive. Eu, infelizmente, como os meus sentimentos, minha ansiedade, minha necessidade de lutar contra a vontade de pedir ajuda.
Ó, estou com gordura localizada e hoje, passando mal de tanto doce que comi. Justo hoje, dona moça, que eu não vou falar seu nome porque a live vai ficar gravada. Ó, eu estou acima do peso, não tenho conseguido controlar a boca. Olhem só que curioso. Isso que vocês escreveram aqui é resultado de um autodiagnóstico que vocês fazem e vocês acham que é por isso que vocês comem demais. Só que a gente está aqui para falar para vocês que não é só por isso. Existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que reza a nossa vã filosofia. Isso que vocês trouxeram aqui é o lado emocional que altera o comportamento alimentar, mas o comportamento alimentar não é só isso. O comportamento alimentar também envolve hábito. E o hábito não é necessariamente saudável ou ruim, assim como o dinheiro, que ele não é necessariamente saudável ou ruim. Ele simplesmente é. O hábito é aquilo que você faz repetidamente sem precisar pensar para fazer. Ah, mas tem Você sacola, hein? a diferença entre compulsão e episódios compulsivos? A gente recebe muita gente que diz: Eu tenho compulsão alimentar. E a gente começa a conversar, a gente começa a investigar e chega à feliz conclusão que não se trata de um transtorno alimentar. Não se trata, na maioria das vezes, de uma pessoa que precisa ser encaminhada para um acompanhamento constante psicológico para tratar um transtorno, mas sim se trata de um conjunto de crenças e hábitos que movem um comportamento de episódios compulsivos, o que é totalmente diferente. Então, é muito importante vocês saberem a diferença entre transtorno alimentar e comportamento alimentar. O comportamento, ele pode ser de uma característica que pode ser diagnosticado como transtorno. Mas o comportamento todo mundo tem. Eu tenho um comportamento alimentar, teve uma moça que falou que não está mais fora do peso, o comportamento alimentar dela, ela tem um comportamento, ela não tem um transtorno. Vocês entenderam? Mas o que não quer dizer que mesmo tendo um comportamento alimentar saudável, um comportamento alimentar padrão, ela não tenha episódios compulsivos de vez em quando, por conta do hábito, por conta da memória celular, por conta do inconsciente coletivo, por conta da pressão social, por conta dos sabotadores mentais, por conta de falta de educação. É falta de educação mesmo, tá? Vocês são um bando de mal educado, essa é real. Tô brincando, mas brincadeiras à parte, é que se eu não deixar esse negócio leve, a gente sai daqui cortando os pulsos, né? Porque a gente sabe que a gente comete umas gafes alimentares assim e dá tiro no próprio pé. E além de tudo isso, nós temos as nossas queridas crenças. E ninguém melhor do que Eunice Almeida para falar das nossas crenças. Ela vai trazer para nós o que as crenças influenciam no comportamento alimentar de cada uma de nós, seja ele qual for, tá? Deixa eu só fechar os áudios aqui. Dona Eunice Almeida, a senhora está olhando passarinhos? Já falo, já falo. Deixa eu fechar mais uns áudios aqui. Até aqui, gente, alguma pergunta? Alguma coisa que mexeu com vocês, atinou uma curiosidade? Tá tudo bem? Como é que tá? Como é que tá aí? Pessoal aqui no Instagram, certo? Dona Eunice, é com a senhora. Ela está com o áudio fechado. Eu tenho que liberar?
Pronto. Olha que bonitinho. Boa noite, como vocês estão? Espero que bem. Minhas queridas, eu não estou vendo nenhum querido por aqui hoje, né? Minhas queridas que estão assistindo ao vivo e queridas e queridos que assistirem gravados. Vamos falar agora Gente, eu sumi? Tá uma Dona piada hoje. Eunice Almeida. Ah, voltou a imagem. Nós vamos conversar um pouco sobre a sua forma de se relacionar com a comida e o porquê disso, né? Nós sabemos, e quem não sabia vai saber agora, que nós somos resultados das nossas 7 saúdes. Quem quiser anotar, pode anotar, que é uma informação relevante. Vocês são resultado da saúde mental, da saúde profissional de vocês, da saúde ambiental, que é o ambiente em que vocês estão, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, da saúde familiar, da financeira, da saúde física e da saúde emocional. Nós sabemos que se fosse só eu chegar e falar, vou comer só alface da agora para diante, eu emagreceria? Sim. Vamos falar se eu, por exemplo, achasse que de agora para diante eu vou comer só miojo. Fosse só pelo fato do miojo, eu emagreceria? Sim. Se tivesse uma dieta só de pizza, se eu não tivesse o fator da mentalidade, eu emagreceria? Sim. Só que, além disso, Vou lá buscar pomada, vira de costas que eu vou passar a pomada nas suas costas. Maria Ângela, você perguntou quanto tempo depois que se muda a alimentação e outros hábitos, a gente demora para ter comportamentos que não nos boicotem? Então, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está perguntando, depois que muda a alimentação e outros hábitos, você quer saber quanto tempo demora para você estar segura que você não vai ter pensamentos e atos sabotadores, isso? Então, você não tem essa segurança. O que mesmo que eu mude hábitos na minha vida, como aprendi a ir para academia, aprendi a não ficar sedentária. Vocês não estão me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. Espera aí, gente, aqui tem mais. Espera aí. Um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Beleza. Então, assim, mesmo vocês pensem assim, ó, a gente tem uma vida que a gente nasce lá, a gente nasce próspera e a gente nasce com a vontade ligada a toda, tá? Nós temos a vontade lá nas alturas. E nós temos, durante a nossa infância, que ter nossa vontade educada, nossa vontade lapidada. Quando acontece de nós, como mães, não darmos conta de educar a vontade dos nossos filhos, eles serão os próximos clientes da Feira de Eunice para arrumar o comportamento alimentar. Por quê? Porque o conjunto de crenças daquela infância
e o conjunto, vamos dizer assim, os traços de caráter que vocês sabem, alimentam o temperamento e forma uma, ainda não é uma personalidade, mas é como se fosse, forma um conjunto de hábitos. À medida que o tempo vai passando, esses hábitos vão se solidificando e se repetindo, se repetindo, se repetindo, até o dia que a gente, por nossa livre e espontânea vontade, às vezes não tão livre, mas por necessidade, diz: eu vou mudar de hábito e vou parar com essa palhaçada e vou dar jeito na minha vida. Vou perder não sei quantos quilos, vou ganhar massa muscular, vou cuidar da minha saúde. Não é assim? Agora você imagine, a gente faz isso em torno de 30 anos, 35, 40, 45, 50, só que tudo que ficou para trás é um programa que está instalado. Então, se eu não estou presente, na primeira queda emocional que eu tenho, a minha mente busca o gatilho emocional do programa anterior. Entendeu? É como se você instalasse no teu computador a versão mais nova do Windows, mas não tem como apagar a versão anterior, a original que veio no computador. Então, quando a versão nova falha, é aquela versão anterior que vai entrar em movimento. E aí vem uma coisa que eu sempre digo para vocês: tomar banho é todo dia. Se eu tomo banho hoje, não garante que eu esteja cheirosa amanhã, provavelmente não estarei. Se eu faço alguma coisa certa hoje, em termos de comportamento, em termos de não reatividade, de maturidade, esta conquista não entra no piloto automático. Por isso que eu falo, não existe piloto automático da presença. Se tem uma coisa que você não consegue colocar em piloto automático, é estar presente. Entende? Não tem como estar presente no piloto automático. São duas coisas que não coexistem. Então, se eu faço alguma coisa certa hoje, eu preciso sim me alegrar por isso, ficar feliz por isso e me empenhar, usar isso de automotivação para que eu faça certo amanhã também. Porque eu fazer certo hoje não garante que eu vá fazer certo amanhã. Tá? Respondida a sua pergunta? Então, beleza. Voltaste, dona Eunice? Voltei, eu ia me derrubar aqui a qualquer momento. Vim colocar o carregador que começou a me dar recado aqui que já estava descarregando. Oh, meu Deus. Então vamos voltar lá. Nós temos a ciência de que crianças que são frutos de uma gravidez complicada, têm sim um cortisol aumentado e com isso consomem mais comida. E por que você consome mais comida do que o normal? Não vou entrar em detalhes, tá? Carrega, filho. Não vou entrar em detalhes, mas vocês, por exemplo, vamos começar pelo começo. Quando a criança é pequena, geralmente acontece do seguinte: se ela não está suja, principalmente as mães de primeira viagem entendem que elas estão o quê? Com fome. Então a criança reclamou, está com fome ou está suja. Não está suja? Mete uma madeira. Ah, então continuou chorando. Então deve estar com alguma coisa incomodando. Continuou chorando, então vai dar banho. O primeiro estímulo que a gente tem e a primeira forma de afeto é sim o alimento. Tanto que assim que a gente sai no parto natural, assim que a gente sai da barriga da nossa mãe, é colocado na mama. Então, disso aí um, já começa uma discrepância do que seria normal. Só que aí você passou de 6 meses, 1 ano, você já não anda mais suja, já sabe falar. E aí, a partir desse momento, a sua mãe te leva no médico e o médico fala que você está abaixo do peso. Então, você é obrigada a comer.
E aí você tem que comer, na década de 80, que eu sou de 81, desculpa, na década de 80, os médicos faziam do seguinte: quando a criança estava com baixo peso, eles incentivavam a mãe a colocar uma colher de óleo de soja dentro da mamadeira, para que a criança ganhasse peso mais rápido. E aí, a mãe que não sabe, ela não tem esse conhecimento, ela não entende que o estômago da criança é equivalente ao punho dela fechado. E aí ela dá uma mamadeira para uma criança de 6 meses de 200 ml. E aí a criança, daqui a pouco, está tomando 200 ml, mas daqui uma hora a criança chorou de novo. E aí ela vai lá e taca mais 200 ml na criança. E a criança tem o estômago dilatado. Então, o que a criança começa a entender? Toda vez que eu estiver triste, toda vez que eu precisar de acolhimento, toda vez que eu estiver ansiosa, eu vou precisar comer. É uma coisa lógica? Não. É assim como andar de bicicleta, é repetido. E aí, passa essa fase e, de repente, você entende, você passa por uma situação difícil, de escassez dentro de casa, e aí você entende que você precisa comer, senão vai acabar. E aí, como você precisa comer porque vai acabar, então, e principalmente em casas que tem muita gente e as coisas não são divididas, aí você vê que tem 5 pães. De repente, você fala, nossa, eu preciso comer 3 porque senão vai acabar. E esse é um comportamento que a gente repete para tudo. Por que eu falei para vocês das 7 áreas? Tudo o que eu faço em uma, eu costumo repetir na outra. Todo o excesso que eu tenho esconde uma falta. Então, se eu tenho um comportamento alimentar inadequado, muito provavelmente eu tenho essa inadequação em outras áreas da minha vida. Então, acontece do seguinte, tá, hoje nós começamos a brigar. Fiquei chateada com a briga. Meu Deus do céu, que vontade de comer um doce. Por que você tem vontade de comer um doce? Porque você aprendeu lá atrás que comer era bom quando você ficava chateada. Quando o cortisol vinha bombadão, você via, vou comer um doce. Aí, de repente, você chega na casa da sua sogra e tem aquele bolo pudim descendo aquela E calda sempre grossa, tem, né? Sempre aquela, tem. né? Aquela calda. E aí você começou anteontem a fazer um programa de desparasitação, mas eu só vou poder ver um pudim daqui a 80 dias e aqui é de graça. E aí você fala assim, eu não vou. E aí o diabinho que fica dentro da sua cabeça fica, vai, come ele, vai. Come, só uma colheradinha, vai. Come. E você fala, não, não vou. Mas vai, porque amanhã não vai ter, não tem problema. De 80 dias, se você falhar um, tem 79. Vai lá, vai. E aí, quando você pensa que não comeu o pudim, daqui a pouco você olha e fala: poxa vida, meu Deus do céu, estou com menos dinheiro esse mês. Vou começar a comer lanche, porque comer lanche é mais barato do que comer natural. E você passa a comer a coxinha, a comer a esfirra do Habib's, que é R$ 1,99. Você passa a comer pão de forma, porque um pacote de 500 gramas é R$ 6. Você passa a comer mais açúcar, porque os alimentos açucarados são mais baratos. E você entende, bom, eu pelo menos não estou de barriga vazia.
E aí você engana a sua mente falando que está se alimentando. E passa disso, de repente você tem vontade de emagrecer. E aí você fala: bom, agora vai, vou fazer. Porque imagina, Viviane Araújo, o caramba. Ano que vem, quem vai estar na frente da bateria do Salgueiro sou eu. E aí você faz 1, você faz 2, você faz 3, você faz 4 dias. E no 5º dia você pisa no tomate. E aí você vira para você e fala: você não consegue fazer nada. Você não termina nada. Tudo que você faz é mal feito. Você não merece emagrecer. É por isso que você não emagrece. E aí você olha e fala: bom, acho melhor eu desistir. Aí você fala assim: ah, desistiu, né? De repente vem lá Dona Maíra Card conseca você. Maíra Card vem conseca você, seque 10 quilos em 21 dias. Aí você fala: ah, vou tentar mais uma vez. Dessa vez vai. Mas você lembra que você comeu o pudim? Tá? Você fez a dieta 4 dias e no 5º você pisou no tomate e você não se deu a chance. E aí você compra o programa e simplesmente você não faz. E aí você fala: ah, mas isso nem prestava mesmo. Com certeza, o pessoal que emagrece com ela fica doente. Porque eu sou gorda, mas pelo menos eu tenho saúde. Porque na sua família, quando se perde 1 quilo, entendem que você está doente. Ou então você é uma pessoa como eu, de família mineira, que as pessoas fazem lasanha, fazem feijoada, salada de maionese, e você tem que experimentar tudo, porque senão você é ingrato. E aí você fala, você se conforma. E aí você começa a mentir para você e fala que você está com sobrepeso, mas você está bem. Eu estou ótima, as minhas taxas estão maravilhosas. O meu HDL, o meu LDL são de bebê. Pressão 12/8. E não aguenta subir 2 lances de escada. E aí, claro, você está se enganando, porque você é essa pessoa. Você fala: não, mas eu tô assim porque eu tenho rinite, sinusite, bronquite. E esse tempo e essa escada também, eu trabalho tanto. Como é que eu vou emagrecer em São Paulo? Como é que eu vou emagrecer com esse tanto de coisa para fazer? Como é que eu vou emagrecer tendo filho? Essas mulheres que emagrecem, essas mulheres que fazem exercício, elas têm tempo, elas são madames. E aí você começa a colocar defeito naquele corpo que você gostaria de ter. E começa a criar pequenos seres sabotadores dentro da sua cabeça que vão te proteger quando você começar o seu processo de emagrecimento. E aí você olha aquela moça dos colchões que passa e vai na academia todo dia, ela passa na sua calçada, e aí você olha para o seu marido e fala assim: aí, ó, lá vai a vagabunda passando. E aí você olha, passa na frente da academia e fala: nossa, enquanto estão aí, ó, pagando para suar, podia estar gastando na churrascaria. Mas você quer aquele resultado. Você admira aquele resultado. Mas de tanto ter falhado, você não tem coragem de admitir mais. Você não tem coragem de falar para você que você é capaz, porque você já falhou consigo e você já vem com um padrão que foi alimentado lá de trás. E aí você olha para tudo e fala: bom, já que nada muda,
só me resta comer. E aí você pega a comida e traz ela para o centro da sua vida como se ela fosse a sua melhor amiga. E aí você fala, bom, estou feliz, vou comer, porque eu vou morrer mesmo. Dentro do caixão não tem gaveta. Então, vou comer porque estou alegre, vou comer porque estou triste. Eu vou comemorar comendo. E se eu viajar e estiver demorando? Vou comer de novo. E quando você, por doença, né? Porque igual a religião, ou você vai pelo amor ou pela dor, precisa emagrecer, você não consegue mais alinhar o comportamento saudável com uma postura de saúde. Por quê? Eu tenho lá, suponhamos que eu esteja com úlcera, com gastrite e com esteatose hepática. Aí você entende que comer para você é um prazer. Então você não vai emagrecer e deixar de ter prazer. E você descredibiliza todo o resto de coisa que tem na vida e fala assim: você não pode mais namorar para ter prazer, você não pode mais ter dinheiro para ter prazer, você não pode viajar para ter prazer. Porque você se realiza na comida. E olha em volta, do lado de fora, você fala para as pessoas: ai, eu sou a gordinha, mas eu sou feliz. Quem nunca teve uma amiga gordinha legal? Eu sou a gordinha, mas eu ilumino a festa. Você já viu um gordinho passando a perna no outro? Você já viu um gordinho que não faz as coisas pelos outros? Eu sou gordinha, mas eu cuido do outro. Eu sou gordinha, mas eu amo o meu filho. Só que aí você esquece de um pequeno detalhe. Que lá na Bíblia está escrito para você amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não cuida da tua saúde, como é que você pode falar que você se ama? Se você não cuida da tua aparência, como é que você vai falar que você se ama? Se você não cuida do essencial, que é colocar para dentro o que é de qualidade, e isso eu não estou falando de preço, porque se eu quero comer legumes, verduras, eu posso ter uma horta na lata de PET dentro da minha casa. Como é que eu vou amar o outro se eu não consigo me amar? Mas aí, lembra daquela mulher lá da academia que era vagabunda? Aí, para não se ocupar de você, você começa a se ocupar das demandas dos outros. E desfoca o olhar para todo o canto do lado de fora, para não olhar para dentro. E finalmente você se convence que realmente você não é digna de ter saúde, você não é digna de emagrecer. E começa, sim, a fazer o que a gente chama de suicídio em gotas. Aí você fala assim: eu vou comer. Eu vou comer porque eu não sei até quando eu vou durar. Eu não vim com prazo de validade, então eu vou comer sim. E aí uma pessoa vira para você: olha, você não precisa passar fome para emagrecer. Se você fizer isso, isso e isso, você consegue. Você vira para a pessoa e fala assim: eu não consigo fazer nada que os outros me mandam. Eu sou uma pessoa rebelde. E ai de você que comete gordofobia. E aí você começa a arranjar plausibilidades para se manter no buraco. O ofurô de merda tá desconfortável, tá fedendo aqui, ó, embaixo do seu nariz. Mas só que aí, como é que uma pessoa tão crítica do outro vai olhar para dentro
e vai tomar a primeira atitude de se curar. Como é que uma pessoa que não consegue lidar com os próprios traumas, com os próprios medos, vai ter uma atitude de mudança? E aí você fica passando o dia, passando as noites e os meses, só esperando a vida acabar. Porque a gente sabe que não é agradável você chegar numa loja e nenhuma roupa fica boa. Eu não sei se alguma de vocês já passou por isso, mas de olhar assim e falar assim, nossa, que calça bonita. E aí você pega a calça do maior número e ela chega aqui no culote e o negócio não sobe e parece que o culote vai aumentando e a calça diminuindo e o negócio não passa. E aí você olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com as lojas? Não está acontecendo nada com você é a boa. O que está acontecendo com as lojas que não fazem roupa plus size? O que está acontecendo com você que, em vez de diminuir, em vez de estar no tamanho saudável, você só faz aumentar? Por que você quer ocupar tanto espaço? Por que você quer chamar tanta atenção? O que você está tentando esconder com essa barriga? O que você está tentando esconder se colocando num lugar onde você é diminuída? Porque sim, eu já tive com 80 quilos e eu sei que sim, a pessoa, quando é mais gorda, ela é diminuída. Só que aí, como a autoestima dela está lá embaixo, antes do outro fazer a piada com ela, ela mesma faz. O que faz de você bode expiatório desse povo todo? Porque eu posso cuidar do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, do cachorro do vizinho, dar banho nos coelhos e ainda levar minha avó na musculação e não posso ter um dia de autocuidado para mim? Por que eu tenho que comer em pé igual cavalo e na bacia que nem cachorro? Não sei se vocês sabem, mas uma das primeiras chaves de você ligar o sobrepeso é você não sentar para comer. Porque quem não senta para comer não sabe quando é a hora de parar. Quem não tem atenção no que está fazendo, que é o momento mais sagrado da família, seria o tempo das refeições. Mas agora a gente vai nas casas e nem mesa tem. E as pessoas falam, não, eu preciso otimizar espaço. Em São Paulo, a gente come em todos os lugares. A gente come na rua, andando, a gente come no metrô, a gente come um lanche, pega um lanche aqui, já está correndo para o escritório, a gente come trabalhando mesmo. Você tem momento, você tem tempo para todas as demandas dos outros e não consegue se absorver das suas próprias demandas. O que faz de você uma pessoa que tem dentro da cabeça pensar, eu sou menos importante que o outro, e ainda chamar isso de amor? Eu penso que hoje nós estamos num grupo seleto de mulheres e nós podemos sim olhar, até você que tem 3, 4 quilos para perder, olha aí, o que é que você está empurrando com a barriga? Porque você sabe que se você perder esses 3, 4 quilos, você vai ter que parar de empurrar um bocado de coisa com a barriga. O que é que você empurra com a barriga? O que é que as banhinhas aqui do lado tá de ladinho na sua vida? Que se você mexer, escapa. Por que será que você tem que ter as costas largas? Quem você está carregando que você não deveria carregar?
Quem é que está aqui, ó, que já era para ter se desmontado faz tempo? Quais as coisas que você faz hoje e que você não concorda, você não está alinhada, e você faz, inclusive, com comida, porque a sua família faz assim? Porque na minha casa é muito engraçado. Se reúne toda a família e você não quer comer determinada coisa que todo mundo come, você é fresca. Mas ninguém sabe se você tem alergia. Se você tivesse uma alergia, se você tivesse uma condição, por exemplo, tenho alergia a camarão, vai me dar edema de glote. As pessoas te respeitariam, afinal, ninguém quer morrer de camarão. E por que as pessoas não respeitam quando você fala, eu quero, preciso e escolho emagrecer? Por que as pessoas não respeitam as suas vontades, as suas decisões? Até onde você deixa o outro invadir você para que você não tome para si a sua responsabilidade? Até onde você deixa que o outro te veja como uma pessoa mais infantilizada, porque a maioria das pessoas que são rechonchudas, elas têm sim um padrão mais infantilizado, para que elas não vejam em você a mulher adulta que você é. Então, dentro disso tudo, a gente vai observar que o autocuidado, eu falei para vocês um bocado de coisa agora, o autocuidado não é eu pintar meu cabelo, não é eu pintar minha unha, não é eu andar com a roupa da moda, não é eu andar perfumada. O autocuidado vem do básico. Qual é o básico que você não tem feito? Isso tudo que eu falei para vocês, que a gente chama de autocuidado hoje, são comportamentos de vaidade. Eu não vou falar para você ser a moca, não quero que você seja a monga. Eu quero que você se cuide. E se cuidar passa por ter saúde. Porque a pessoa que não tem saúde não se cuida, ué. Ponto. É um fato. Minha avó viveu até os 104 anos. Por quê? Se cuidava. Ela comia Cheetos? Não. Burger King? Nunca viu. Ela comia, ela comia enlatado? Não. O que a preguiça da vida moderna está colocando na sua cabeça que não te deixa ser saudável? Eu não estou falando para vocês comerem só alface, eu não estou falando para você que tem um probleminha com carboidrato, para você tirar o pão e o arroz. Se você tiver uma atitude de consciência e mudar a sua mentalidade, você pode comer o que você quiser, mas você vai ter uma coisa que é bíblica: decência e ordem. E sim, para toda pessoa, e eu não vou falar, eu não vou, quer me chamar de gordofóbica, dane-se. Não vou falar, olha, para toda pessoa com sobrepeso, eu vou falar no português claro. Para todo gordo, falta decência e falta ordem. Se você observar o tanto que você come no dia, você vai ver que quando você está ansiosa, você coloca os negócios para dentro que você nem sabe o que colocou depois. Para todo gordo falta vigília. Para todo gordo, ele come esperando amor do outro. Para todo gordo, ele come porque ele espera ser visto, mas não ser visto agora, ser visto lá atrás. Ser a criança amada. Ser a criança vista pelos pais. Para todo gordo tem aquela vozinha
dentro da cabeça que tem o gorda, baleia, saco de areia. Para todo gordo tem. Ah, você é feia mesmo, nem adianta se arrumar. Para todo gordo tem uma voz lá embaixo, no seu subconsciente, que grita, 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 e você tenta calar ela só com comida. Mas enquanto você não resolver o que está aqui dentro, o que está do lado de fora não adianta. Você pode fazer a intervenção que você quiser e vai continuar tocando sanfona. Vai continuar tocando sanfona. Eu sinto muito, mas é uma realidade. Entendem? A atenção é uma coisa que a gente consegue não ocupando espaço, mas fazendo o que é correto, não para os outros, para a gente. Talvez as pessoas para quem vocês pedem atenção nunca sejam merecedoras dela. E tudo bem. Porque, assim como o biscoito sai da mão de um, pega na mão de outro. Parem de colocar holofote nas pessoas que não merecem a atenção de vocês. Parem de colocar holofote nas situações que hoje não fazem o menor sentido nas suas vidas. Tem gente que fala assim, olha, agora eu vou engordar para ele ver o que ele fez comigo. E o cara tá lá bonitão e você tá parecendo um negócio. Aí o moço arranja outro. Aí você fala, agora ele vai ter a troca e emagrece 20 quilos em um mês. Só que aí quando você percebe que tá ficando bom o negócio, pode falar, Fer. Não, continua que daí eu quero falar a vida da mulher casada na sequência. Sim. Quando você começa a ver que tá ficando bom o negócio, ou você percebe que ele já reparou que você ficou melhor do que você estava com ele, você estagna. Por quê? Porque a sua intenção era mostrar para ele que você conseguia emagrecer. E não foi por você. E aí, quando você emagrece pelo outro, assim como quando você trabalha pelo outro, não é você que recebe. E aí você olha e fala assim, nossa, por que que eu vivo no efeito sanfona? Porque você está tentando emagrecer pelos motivos errados, amor. Vamos mudar essa cabecinha, mudar a chavinha aqui. Não precisa nem fazer lobotomia. Que você vai comer o que você comia, numa quantidade e numa qualidade diferente, mas com uma consciência totalmente, vou falar diferente de novo, da que você tem hoje. Estejam atentas a toda e qualquer coisa que possa levar à paz de vocês. Reparem a seguinte coisa: estou muito nervosa, passei a mão no chocolate, esse ato demora menos de 5 segundos entre eu estar muito nervosa e passar a mão no chocolate. Antes de levar esse chocolate na boca, será que você está com fome? Pode falar da mulher casada, moça. Mas antes, é que você falou mais um negócio depois, então me deu outro gatilho, então eu vou começar diferente. Vou começar contando para vocês uma coisa. Há uns 4, 5 anos eu contei isso no Instagram, sabe? Mas eu acho que eu já até apaguei essa publicação. Sabe aquelas coisas que você conta com vergonha e depois você apaga, finge que você não contou para ninguém? Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive um apelido na faculdade. Eu tinha o quê? 20 anos, 19, e eu sofria o que hoje chamam de bullying. Mas eu era divertida, sempre fui divertida, então eu deixava. Só que aquilo me doía muito. Quando eu chegava perto,
alguns amigos meus faziam assim: vem, Willy, vem! Para quem não sabe, o Willy é a baleia assassina do filme Free Willy, para quem não conhece. Então, sim, eu já estive muito acima do peso. Não gosto de falar quantos quilos e tal, porque peso em si pouco significa. O que interessa é a composição corporal. Então, não vou entrar nesse mérito. Mas posso dizer para vocês o seguinte: eu tinha motivos para comer. Ah, meu pai passou por uma doença terminal. Os 30 dias finais da vida dele, eu engordei 22 quilos. Era uma questão assim de eu ir dormir com um pijama, porque gordinho dorme de pijama de moletom. Não sei se vocês sabem, mas eu adorava dormir com pijama de moletom. Eu colocava a calça de moletom de noite, para ela sair de manhã, ela já estava apertada. Tamanho nível de inflamação, lipidema, etc., que dava. Mas assim, eu nunca me consolei por isso, sabe? Eu não dizia assim, não, eu tenho motivo, eu engordei porque eu perdi meu pai e não sei o quê. Não, gente, eu engordei porque eu comi. E eu comi porque eu fiquei nervosa. E eu fiquei nervosa porque meu pai estava doente, mas será que era só isso? Não era, tá? E eu vou contar para vocês por que que não era. Com a figura do meu pai indo embora, e eu vou contar, não sei se vai servir para alguma de vocês, mas foi exatamente o que eu descobri. E foi assim que eu comecei o caminho do emagrecer. O que significa, né, a figura de um pai, se não um protetor? Eu tinha 22 anos, 21 anos, nessa época que ele morreu. Essa proteção indo embora, aquele pai que não me deixava usar saia curta, aquele pai que tinha ciúme de todo mundo que ousasse pensar que um dia ia ser meu namorado, aquele pai que dizia: cuidado, viu? Os homens querem só saber de pegar as meninas. E mais uns episódios que eu passei durante a vida. Não, eu não sofri abuso, mas tive um episódio de uma amiga que depois eu conto para você, né, Eunice? Às vezes não dá para contar tudo também. Mas assim, o que que aconteceu? Aquele meu medo de estar sem proteção alimentou uma crença de que eu queria que os homens, ou o homem, né, com quem eu fosse me relacionar, me amasse pelo que eu sou internamente. Então, assim, eu não queria ser vista pelo meu rosto, pelo meu corpo. Eu não queria que uma pessoa se aproveitasse de mim ou se aproximasse de mim como se eu fosse um pedaço de carne. E então, daí eu entendi que quando não tinha mais o meu pai para me proteger dos gaviões, como ele falava, né? Que ele falava dos urubus e dos gaviões, eu tratei de me proteger com um peso que não era meu, com um acúmulo de gordura que não era saudável, mas me prestava o serviço de afastar aqueles que tinham só essa intenção. E aonde eu quero chegar com isso? Por que que quando eu comecei a falar, eu disse que eu ia falar da vida da mulher casada? Porque hoje em dia eu sei e conheço muitas e sei até de alguma de vocês daquela que ainda se sente ameaçada porque o pai não está, pelo assédio, entre aspas, do próprio cônjuge, do próprio marido. Aquele homem que declara, ele gosta de sexo e está tudo bem, mas a gente se sente, ai, ele só quer isso, tem tanta coisa para fazer. Ele só se importa com isso. Toda vez que ele me vê, ele dá um tapa na minha bunda. Que brincadeira mais sem graça. E a gente começa a não querer aquilo e começa a engordar. E aí a gente começa a pedir inconscientemente, entre aspas, prova de amor, sabe? Se eu engordar, isso tudo lá no inconsciente, tá, gente? Escondido. Se eu engordar, será que ele vai continuar me amando? Se eu engordar, será que ele vai separar de mim? Se eu engordar, será que ele vai continuar sendo meu marido e vai continuar dizendo que eu sou linda?
E a gente começa a fazer coisas, a criar situações para dificultar essa relação sexual, que a gente não quer mais que aconteça, porque a gente já perdeu a vontade, né, de tanta coisa na vida e acha que libido tem a ver só com sexo e não é. Quando a gente perde a vontade de um monte de coisas, a gente também perde a vontade por sexo. E aí a gente joga a culpa na idade. E como é muito mais fácil falar de sexo do que falar de vontade de viver, de alegria de viver, a gente fala para os outros assim: ai, minha libido tá baixa, mas eu não entendo, eu tô tão bem. O meu relacionamento o meu casamento tá ótimo, a não ser pela minha libido que tá baixa. Ou seja, para de mentir para você, teu casamento não tá ótimo. Você não tá feliz, tua vida não tá boa. Você não tem alegria de viver, você não está sendo instrumento da vida que flui. A vida não está fluindo através de você, você não está desfrutando a vida. Ai, Fer, então você está falando que tudo é sexo? Não, é sintoma. E a gente mascara esse sintoma com o sobrepeso. Quando uma mulher tem uma separação ou foi traída e ela não quer mais saber de homem, ai, não quero mais saber, não quero, ela engorda. Não existe uma mulher que não quer mais saber de homem e está no shape, como falam hoje. A pessoa ela não vai. Agora eu vou só me cuidar e é para mim. E ela diz que ela não, sabe, ela realmente não quer se relacionar, esqueça. O cuidar vai ser ir para um spa, mas não tem nada a ver com alimentação, vai ser fazer meditação, mas não tem nada a ver com exercício físico, porque daí ela se desconecta de vez e ela quer focar no lado espiritual da coisa, como se nós não estivéssemos num mundo material onde nós, cada uma de nós, é mensageira entre matéria e espírito. Nós estamos. Hoje até teve uma pessoa que escreveu num grupo lá que existem controvérsias em relação a gente ser um espírito numa vivência terrena. Não, realmente, nós não temos um espírito. Cansei de falar isso para vocês aqui. É mentira. Ninguém aqui tem espírito. Vocês são o espírito. E vocês têm um corpo. Então, aí, dentro disso, não tem controvérsia nenhuma. O que tem de controvérsia é que a gente deixa de aceitar que a gente não tem que se entregar totalmente ao lado espiritual por causa disso, porque se fosse para se entregar totalmente ao lado espiritual, a gente já tinha morrido. Se não fosse para a gente aprender com os sentidos, se não fosse para a gente aprender a domar aquilo que ainda está animalizado em nós, se não fosse para a gente aprender a educar a vontade, a gente já estava morta. Todas nós. Todas nós. E todos nós, caso esteja algum homem que nos assistindo. A gente precisa acordar para isso. Nada, nada, nenhum curso, nenhuma mentoria, nenhum workshop, nenhuma consultoria, nenhuma assessoria, nem nada, nada, uma terapia, nada vai funcionar enquanto vocês lidarem só com a matéria ou só com o espírito. Não funciona. Se vocês estão gastando dinheiro dessa forma, parem. Porque você é um espírito que tem um corpo. Você está nos dois mundos ao mesmo tempo. Você passa em torno de 16 horas no mundo da matéria e 8, se tudo estiver certo, se você estiver dormindo bem, no mundo espiritual, porque você volta para casa, você não perde a conexão. A gente passa um terço da vida dormindo, entre aspas. Dormir é tecnicamente, para quem não sabe, o nome de um estado de consciência. É o estado de consciência do sono, que a gente atinge quando nós estamos em casa e a nossa casa não é aqui. Isso não nos dá o direito de ter ideias malucas, quase que esquizofrênicas,
de achar que a gente não tem que se importar com a matéria. E sim, eu também já fui essa pessoa. Eu não fui só a Willy. Eu também fui a pessoa que não posso me preocupar com o corpo porque isso é fútil. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Já fui essa pessoa. Anos da minha vida eu refutava um salão de beleza, um cabeleireiro, algo de estética, porque é fútil, isso não importa. Isso é coisa de gente materialista, esse era o termo que a gente usava. E não é assim. O grande equilíbrio da vida está entre saber lidar, está em saber lidar entre espírito e matéria o tempo todo. Porque a matéria vem em consequência de você estar em afinidade com ela e não misturada com ela. Já que nós estamos falando disso, vamos para um lado mais pesado, que não tem muito a ver com emagrecimento, mas tem também. O bem, ele está nesse ponto de equilíbrio. Se você pende para um lado da balança ou pende para o outro, você cai nos braços do que nós chamamos de forças adversas. Um time das forças adversas nos faz alucinar, ter ideias malucas, ter ansiedade, ter ilusão, ter medo, ter culpa. São as ideias luciféricas. É o intelectualizar demais. Do outro lado da balança, é o querer estar só no mundo espiritual, é a cabeça no mundo da lua. Esse é um lado. O outro lado da balança é você estar só fixado na matéria. Aí a pessoa tem insônia, porque ela está pensando em problema, porque ela está pensando em dinheiro. Vocês acham que não acontece comigo? Claro que acontece. Eu faço uma força danada daí no dia seguinte para dizer: não, calma, já entendi, estou com excesso de mundo material, estou me preocupando demais, por exemplo, com o meu peso, com o meu corpo. Será que estou me desconectando do lado espiritual? Este equilíbrio é necessário, porque esse outro lado da balança, que faz a gente acreditar que nós estamos misturados na matéria, nos faz nos desconectar por completo de casa. E aí não tem desfrute, aí você só tem preocupação. Então, os motivos que nos levam a fazer as coisas precisam ser motivos que levem à saúde. Existe um termo chamado salutogênese. Saluto de saúde, gênese de gênesis, de criação. Esse termo, salutogênese, é aquilo que eu desejo que todas vocês tenham. Ações que criem saúde. Que o seu trabalho crie saúde, que a sua comida crie saúde, que o seu exercício físico crie saúde e não crie doença. Porque sim, se você vai lá e se mata de treinar, é de manhã, de tarde, de noite, e toma isso, toma aquilo, e hipertrofia, e não sei o que, e você fica ficcionado na questão do corpo, isso também não vai te gerar saúde no sentido, como a gente fala no direito, lato sensu, no sentido amplo. Pode te gerar saúde física, mas a tua mente está adoecendo, e aí já não é saúde. Então, esse conceito de saúde precisa ampliar. E eu passei por isso também, tá? 2018, que foi quando eu comecei a estudar ciência nutricional, eu estava aficionada por rótulo. Não existia nessa vida um rótulo que eu não lesse. Eu precisava saber a composição de absolutamente tudo que eu punha para dentro. Por quê? Porque eu aprendi que é importante saber o que põe para dentro. Que quem não controla o que põe para dentro não controla mais nada, muito menos o que põe para fora. Só que eu fui me enfiando naquilo, eu fui ficando tão aficionada, que eu desenvolvi o quê na época? Ansiedade pelo quê? Medo de morrer. Porque se eu estava tão aficionada em cuidar da saúde, em preservar a saúde, essas forças adversas
nos levam a esquecer que todos nós vamos morrer. E você passa a cuidar da saúde como se você estivesse em busca da vida eterna, aqui. E a vida eterna não é aqui. Sinto muito dizer isso para vocês. Sei que vocês estão muito decepcionados, mas não é aqui a vida eterna. Vocês podem comer só comida orgânica, suplementar tudo que tem que suplementar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês vão ser defuntas lindas. Eu quero ser uma defunta bonitinha. Falei pro meu filho esses dias, se agiliza que eu quero ser uma avó gostosa ainda. Sério, ficou doido, né? Ai, mamãe. Mas qualidade de vida. Eu quero. O dia que chegar a minha hora, eu ainda quero ser capaz, né, no dia antes, de ter limpado minha própria bunda. É por isso que eu me cuido. Eu quero poder, no meu último instante, ter aquela imagem das pessoas que estão se despedindo de mim e saber reconhecê-las uma a uma. Não quero estar com Alzheimer, não quero ter que esquecer nada. Para quem não sabe, Alzheimer é considerado, no meio científico, diabetes tipo 3. Então, se você não come bem, se você não cuida da sua resistência à insulina, minha filha, você está fadada a, além de ter, porque começa assim, resistência insulínica, daí vai para pré-diabetes, aí se torna diabetes, e junto com ela, ou logo depois, você começa a desenvolver as características que vão chegar num Alzheimer. Alimentação. Mas não é só alimentação do corpício, é alimentação da alma. A gente prova o mundo. Falei isso numa live esses dias. Não lembro qual, Eunice. Falei dos 12 sentidos. Acho que foi na live do Caminho Crístico da Prosperidade. Acho que foi. Foi na última que nós fizemos anteontem, ontem. Acho que foi essa da quarta-feira de manhã, né? Então, assim, nós provamos o mundo através dos nossos sentidos. Eles não são 5. Não é olfato, como é que falava no high five lá, né? É olfato, paladar, visão, audição e esqueci. Tato. Isso. 5. Não, são 12. Nós experimentamos o mundo através dos nossos sentidos, através dos nossos 12 sentidos. Só que se a gente se deslumbra pelos sentidos, a gente não quer voltar para casa, porque lá não tem desejo, lá não tem tesão, lá não tem prazer no sabor do alimento. Em casa, no mundo espiritual, não tem nada disso. A gente está aqui para experimentar isso. Inclusive, o próprio mundo espiritual só consegue saber o que. Ele não sabe do que se trata o prazer e a dor da abstinência. Eles não sabem o que é isso, porque não existe essa vontade. Por que vocês acham que o próprio Cristo precisou estar num corpo humano para passar por todas as tentações que um humano é capaz de vir a passar um dia na vida, para vencer isso e no final vencer a morte? Porque se ele não estivesse num corpo humano, ele não seria tentado por tudo que nos tenta. Ele teria resolvido a parada lá do mundo espiritual mesmo, ele não é Deus? Mas ele precisou vir e encarnar num corpo humano e vivenciar, aprender a lidar com os 12 sentidos que nós temos. E comportamento alimentar é sobre isso. É como eu me alimento através desses 12 sentidos. A gente ainda vai falar para vocês sobre os 12 sentidos, mas a gente sabe também que é muita coisa. A gente tem essa noção, né, Eunice? Às vezes a gente fala mais que a boca, mas a gente tem essa noção. A gente sabe que é muita coisa. A gente sabe que a cabecinha de vocês, assim como a nossa, fica explodindo, porque é muita coisa. Eu brinquei no começo da live, quando a Eunice estava chegando, que vocês são tudo umas mal educadas, que eu também já fui muito mal educada. O que é ser mal educada? É a gente nem considerar princípios básicos
enquanto a gente alimenta o nosso corpo. Por exemplo, ai, tem que mastigar não sei quantas vezes, frescura. Ai, tem que sentar para comer, frescura. Ai, eu não gosto de comer sozinha, então quando eu estou sozinha, eu nem como. Ou, ai, imagina se eu vou arrumar a mesa para comer. Quando não tem ninguém em casa, eu vou comer ali na panela mesmo, né? Não suja prato, não preciso lavar a louça. Eu sei que é assim. Eu sei que vocês comem assistindo live, eu sei que agora mesmo tinha 3, 4 aqui comendo e assistindo a live. Me sinto honrada de vocês estarem assistindo a nossa live, né, Eunice? Mas ao mesmo tempo me dá vontade de dizer assim: vai lá comer, vai. Eu mando para você gravada depois, não tem problema, mas não faz isso, ainda mais na frente das crianças. Porque o que você faz na frente das crianças, você está entregando para eles estampado, desenhado, dizendo assim: tá vendo? Isso pode. Não, mas fazer duas coisas ao mesmo tempo não é ser multitarefa? Ah, é, a mulher polvo, né? E ainda Isso. se gaba. Eu consigo porque eu sou mulher. Sorte dos homens que não conseguem. Aí eles não têm tanta tentação, porque é sobre isso, é sobre tentação. A gente que tem potencial para fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, a gente é tentado a usar esse potencial. Só que isso nos desvia. Porque se a gente usa esse potencial de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não fica presente de jeito nenhum. Vocês já ouviram falar que o homem, não sei o que, ele, que cara é essa? Tô na caixa do nada. E a gente não acredita, né? A gente não acredita por quê? Porque a gente não tem caixa do nada. E a gente não consegue acreditar em algo que a gente não tem. Não é assim? Os homens, abençoados homens, que não têm essa potencialidade de fazer 2, 3, 5 coisas ao mesmo tempo, eles também têm caixa do nada. Aí, quando vem o monge budista, que raramente é uma mulher, vai falar assim: você precisa parar de pensar, aquietar a sua mente. Para o homem, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque além de tudo, o nosso ego conta na nossa orelha assim: você tem que estar atarefada. Você tem que ser multitarefas. Você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto você está vendo a lista do mercado, você também tem que estar olhando se a filha está chorando. E a gente acredita. Aquele personagem do Chico Anísio que falava, eu acreditei, né? Era o Saraiva. Era o Saraiva. Certeza que era o Saraiva. E a gente acredita nessas coisas. Eu comecei perguntando quem acreditou que estava no sobrepeso por conta do comportamento alimentar. Comecei puxando o assunto. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem estar no peso, com sobrepeso ou abaixo do peso por causa do comportamento alimentar e a composição corporal de vocês não estar a contento. E a saúde mental de vocês não estar a contento, porque vocês não estão se comportando de uma forma para alimentar o corpo pelas 12 vias necessárias para que você tenha saúde. Saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde no relacionamento e paz interior. Eu lembrei de cabeça 5 pilares, deve ter mais. A hora que a gente pega o caderno, a gente descobre. Sempre acaba sendo 12, né, Eunice? As coisas quando a gente vai escrever. Mas agora eu lembrei de 5. São. Só agora eu lembrei de 5 saúdes. Como que você se alimenta? Como você alimenta essas 5 saúdes? E por onde que começa a cuidar? Agora sim, a gente começa a cuidar pelo comportamento alimentar relacionado ao corpo físico, ao mais tradicional que vocês já estão acostumados. A gente começa desativando aquele iOS que está rodando aí. A gente começa desprogramando, dando uma resetada naquele monte de abobrinha que a gente aprendeu quando nossas mães fizeram o que a gente faz com os nossos filhos. Falou: isso aqui pode comer no sofá,
né? Vira presente, né? Ai, só hoje, como se fosse um privilégio. Aqui em casa, nossa, eu brigo muito por causa disso, porque as crianças de pequeno parece que eles já sabem o que pedir, que não está certo, que a gente acaba cedendo e sendo vencido pelo cansaço. E quando eles não estão, a gente mesmo faz. E eles nos imitam. E assim vai. Então a gente tem que começar resetando isso, só que não adianta resetar uma crença de emagrecimento, desativar uma crença de emagrecimento pelo motivo errado. Se for só pela estética, as outras crenças vão vir e vão tomar conta. Quando a gente fala, até os grandes coaches, né, falam, e eles têm razão, você precisa de um motivo inabalável, um porquê inabalável, isso é verdade. Só que esse porquê inabalável nunca vai estar ligado à estética, porque a sua alma sabe que a estética não é o principal. Então você pode até achar, o teu ego pode até te convencer que o mais importante é a estética, mas quando você alcançar o objetivo, você retorna. Como a Eunice falou, você faz o efeito sanfona porque você fez o que você fez pelo motivo errado. Então, até respondendo, completando aquela resposta, Maria Ângela, daquela hora. Por que que a gente não consegue ter segurança que o programa vai mudar de vez? Porque além da gente ter passado um tempão no programa antigo, os motivos que estão nos fazendo mudar é muito difícil que eles sejam todos genuínos e nobres e ligados às prioridades que nós deveríamos ter, porque cada um de nós tem a sua prioridade e isso não cabe julgamento. Mas às vezes a gente acha que tem uma prioridade e a gente tem outra. E isso que acontece dentro da gente, essa esquizofrenia emocional que eu falo, que não é uma esquizofrenia de doença, é uma esquizofrenia emocional, é um cabo de guerra constante, né? Como eu emagreço? Vou para academia ou descanso? Mas eu estou cansada, eu estou de mau humor, eu quero ficar em casa, porque eu esqueço que se eu for para academia, eu vou receber uma descarga hormonal que vai me ajudar com aquele cansaço. Tem gente aqui que não sabe descansar. Vou entregar de graça para vocês. Toda vez que vocês tiverem problema, eu até vou abrir minha tela aqui para ver quem mais está de câmera aberta. Quero falar nos olhinhos, olhando nos olhinhos de vocês. Toda vez, em qualquer momento da vida, que vocês estiverem sentindo sobrecarga, é na cabeça. Nenhuma de vocês. Quando eu pergunto como vocês estão se sentindo, e vocês me respondem, estou me sentindo sobrecarregada. Nenhuma de vocês carregou saco de cimento o dia inteiro, né? Vocês podem ter feito até um monte de trabalho braçal, mas ninguém carregou, ninguém verbaliza, nenhuma mulher fala, eu estou me sentindo sobrecarregada porque carregou o piano o dia inteiro. Não é assim. A gente fica com a mente sobrecarregada. Ela está tão acelerada, que aquilo pesa, mas pesa. E toda vez que a gente fala, estou carregando peso, a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de problemas, a gente está falando de preocupações. Pois eu vou dizer para vocês, toda vez que vocês se sentirem assim, se vocês fizerem o corpo físico de vocês levantar peso, peso de academia, mas peso, não é ir lá e fazer 3 séries de 12 com o pezinho que você dá conta. Não é isso. É carregar peso mesmo. É mostrar para o cérebro de vocês, é compatibilidade. Se eu estou carregando todo esse peso, então agora eu vou carregar esse peso no braço. A descarga hormonal que vocês vão ganhar vai aliviar o peso da sobrecarga mental. Porque é assim que funciona. Para descansar a mente, a pior coisa, não é nem a última, é a pior coisa que vocês podem fazer é se jogar no sofá e assistir Netflix. Parece até preconceito com Netflix, né? Pode ser qualquer outra coisa, tá? É sentar no sofá e assistir algo.
Porque além de você achar que você está descansando a mente, porque você está recebendo informações, você está passivamente recebendo informações, você está aumentando a sobrecarga. Você está terminando de desregular os seus hormônios e você não vai descansar. E no dia seguinte você vai estar mais cansado. E a sensação daí é do corpo físico. Nossa, tô morta. Aí você se joga no sofá e aí o seu corpo fala, ela tá tão cansada, vai que falta comida amanhã, porque o tanto que ela está preocupada é porque nós estamos em estado de emergência. Então vamos guardar mais um pouquinho no pneuzinho aqui da esquerda, mais um tanto no pneuzinho da direita e fazer uma reserva, né? Tipo uma fábrica de pneus assim, vai guardando porque ela pode receber, pode faltar e ela pode sentir falta. O corpo de vocês obedece à mente. A mente mente para vocês e vocês deixam. Se vocês mostrarem para o corpo, para o cérebro, que quando você está se sentindo cansada, você vai lá e vai erguer peso, o cérebro não vai deixar você repetir essa sensação de sobrecarga mental. Só que a gente está tão desconectada do tal fluxo da vida que a gente quer estar sempre mais e mais e mais atarefada. Até tem um comentário aqui, por isso que estou doente. Até filme eu andei assistindo e antes eu não gostava. Deixa eu colocar um parênteses aqui, com base nesse comentário, para não gerar mal-entendido. Assistir filme é ruim? É do mal? Intoxica? Não. Não. Água faz mal? Não. Toma água em excesso para você ver. O filme é a mesma coisa. Se você não seleciona a qualidade do filme, se você não tem limite e maratona a série da Netflix, ou se você assiste filme todos os dias, tudo que você faz todo dia se torna hábito, teu cérebro acostuma. Tudo que você faz com ritmo se torna hábito. Se você não tem disciplina e você ultrapassa os limites, aí sim ele vai te fazer mal. Se você usa o filme, a Netflix, né? Entre aspas, como recurso para descansar, você está dando um tiro no próprio pé, porque você não está descansando. Você está treinando o teu cérebro a ser mais e mais e mais preguiçoso, mais e mais sedentário e mais reclamão. Enfim, deixei de ser a Free Willy e deixei de ser a pessoa que tinha medo que alguém se aproximasse de mim só por causa de sexo. E para isso eu precisei perder o tabu em relação a sexo. E eu tive que aprender a entender e dizer, não, peraí, eu também gosto dessa parada, então por que que eu evito tanto? Era a crença. Eu precisei desativar uma crença. E tem crenças que a gente, e eu já falei isso aqui essa semana também, você desativa uma crença e daí se abre uma cortina, e daí se descobre que tem mais uma, talvez. E talvez você precise desativar mais uma. Mas se você não começar a abrir essas cortinas, você nunca vai chegar no final do palco. Sabe o armário de Nárnia? Eles abriram o armário, mas para chegar em Nárnia, eles tiveram que passar por todos aqueles casacos, não tiveram? Eu vejo isso como um conjunto de crenças. Você abre o armário, mas você não quer passar por aqueles casacos, então você está abrindo mão de chegar em Nárnia, meu bem. Eles só chegaram em Nárnia não foi porque eles abriram o guarda-roupa, foi porque eles passaram por todos os casacos e foram até o fundo lá. E se vocês não fizerem isso, vocês nunca vão chegar em Nárnia. E Nárnia pode ser bem legal, tá? Era para a live ser mais leve? Era, mas nós estamos falando de peso. E nós estamos falando de peso pesado. Então, assim, tem jeito, tá? Mesmo quem já tentou de tudo para ter um comportamento alimentar saudável e não conseguiu, tem jeito. E a gente conhece o caminho.
Vocês topam continuar este papo na terça-feira? Terça, a que horas, Eunice, você pode? 7 horas? 7h30? 7h30 ou 7 horas? Você faz assim, eu não sei se é 7 horas ou 7h30. Pode ser às 7. 7? Eu vou anotar aqui. Vocês topam, gente? Terça-feira, 7 horas. A gente aprofunda mais um pouco. Ó, iPhone falou que sim. Eu quero saber o nome do iPhone. Não, 7h30, 7 da noite, Mariângela. É Sete a da noite. Queca. Ah, o iPhone é a Queca, agora sim. A gente continua esse papo na terça-feira. Essa live de hoje vai ficar gravada, tá? Acho que a gente põe. Vamos colocar no Telegram, Eunice, a live, o link da live, porque assim a gente vai deixar no YouTube, tá, gente? Comecem a se acostumar a ir direto lá no canal do YouTube, que as lives estão ficando gravadas lá, e daí elas ficam públicas e vocês têm acesso a todas as lives que estão lá. E tem as lives dos 5 nichos que a gente trabalha. Então, vocês sempre vão ver esse conteúdo e sempre vocês vão ver também que um conteúdo tem a ver com o outro, né? Então, dentro desse conteúdo de hoje, a gente falou de emagrecimento, a gente falou de hábitos, a gente falou de espiritualidade, a gente falou do feminino, porque se a gente não falou, agora eu vou falar rapidinho. Quando a gente abre mão do nosso feminino, a gente perde o zelo. Algumas de vocês assistiram uma live essa semana, onde eu falei de, em vez de tomar o café na caneca de pé, pegar uma xícara, um pires, aquele zelo. Este zelo é o despertar do feminino. E a gente perde isso porque o nosso feminino está desequilibrado. Este cuidado com os detalhes, esse refinamento, essa delicadeza, ele é do feminino, por mais grosseira que a gente ache que a gente seja, né? Eu já fui muito tosca também. Isso tem a ver com o feminino. Tudo isso tem a ver com isso. É por isso que até um perfil do Instagram que a gente recém abriu, nem começamos a publicar lá ainda, chama Afinar 3D. Tá escrito lá: aqui o emagrecimento é bônus. Entrem lá, comecem a seguir, porque nós vamos começar a colocar conteúdo. Porque o emagrecimento, ele precisa ser bônus para ser definitivo. Tanto que quando a gente fala, trabalha com emagrecimento, a gente fala que sim, porque é mais rápido explicar que é sobre isso. Mas é bônus, é consequência. É consequência de uma vida que vale a pena viver. Essa é a real, tá? Ó, trabalho às 19, mas vou entrar assim que puder, só posso até 19h30. Mas depois você assiste, Mariângela, vai ficar gravada, tá? Inclusive, depois a gente vai ajustar, se vai começar às 19 ou às 19h30 mesmo. A gente está aqui em clima de retorno às aulas, né? Porque agora volta às aulas antes do carnaval e depois do carnaval, é um negócio assim. Então, nós vamos ver se começa às 19 ou 19h30, mas fiquem tranquilas, porque vai ficar gravada a live de terça-feira. Dona Eunice, faltou falar um monte de coisa. Eu estou sempre com papel e branco. Hoje que eu anotei uns tópicos, eu descobri que faltou falar um monte de coisa. Então, ainda bem que nós vamos fazer uma live terça para falar do resto que a gente ia falar, né? Aí a gente fala um pouco mais desse autocuidado, desse feminino, enfim, todas essas dores, todos esses motivos. E vocês já se preparem, porque vocês serão mulheres finas, chiques. Porque Em mulheres todos finas. os aspectos. Vocês já viram quando vocês falam, nossa, que mulher elegante, aquelas atrizes americanas, as mulheres da saboneteira, né? Elas são elegantes. Elas não são elegantes porque elas são magras e saudáveis, elas são elegantes porque esse é o conjunto, porque é compatível. E é essa a proposta. Vocês serão mulheres finas, né? Uma coisa assim de ser fina, de ser chique, que a gente merece, não é? A gente merece, os homens merecem ter mulheres assim, porque quando os homens têm mulheres chiques, e daqui a pouco meu marido vai botar a cara na porta, eu vou começar a rir, vou ficar com vergonha, porque ele vai falar alguma bobagem, mas ó, quando os homens têm mulheres assim,
eles se estimulam a trazer mais dinheiro para casa e daí a gente consegue ser mais chique, tá entendendo? Mas o negócio começa com a gente, começa com os nossos modos, porque os homens se incomodam a levar uma mulher elegante para comer num boteco de quinta. Se você é uma pessoa elegante, ninguém vai te jogar em qualquer lugar para comer alguma coisa. Você não vai no cinema pulgueiro. Quando te der um presente, não vai ser um presente de qualquer lugar feito do contrabando. Ele vai dar um negócio à sua altura. Só que se você não tem um comportamento, ele vai dar uma coisa à sua altura do mesmo jeito, seja ela o que, qual for. Essa, essa é a verdade. Ai, nossa, eu canso de escutar. Meu marido não me valoriza. Me convidou para ir. Ó, botou a cara na porta que eu. Vaza, amor, por favor, por gentileza. Então, assim, ó, pessoal, ó, me perdi. O pessoal fala, né? Meu marido não me valoriza. Me levou para jantar, era um cachorro quente na esquina. Pode até te levar no cachorro quente na esquina, mas ele vai te servir no carro, ele vai fazer questão do cachorro. Não é, é sutileza, vocês entendem? Elegância não requer dinheiro, mas atrai dinheiro. É um fluxo, é um ciclo. Então, vamos se espertar e vamos começar, né? E quer ver? Vou dar mais um motivo para vocês. Numa dessas minhas sagas, né, da trajetória do deixar de ser a Free Willy, um médico falou para mim assim: você come muito chocolate? Você gosta de chocolate? Falei, opa, chocolate, meu sobrenome. Ele falou, então tá, então você vai comer chocolate. Falei, uai, mas não era para eu cortar o chocolate? Ele falou, não, só que a partir de agora você só come chocolate suíço. Ele pegou o receituário. Eu fui um médico em São Paulo, Eunice, e eu moro em Curitiba. Tá? Ele pegou o receituário e ele botou 3 marcas de chocolate suíço, mas chocolate eu nunca tinha ouvido falar em 2 das marcas. Eu tinha ouvido falar na Lindt, que eu sempre gostei, mas né, achava assim, coisa de gente fresca. E ele botou lá 3 marcas de chocolate suíço. E ele falou: você precisa comprar esses 3 chocolates. Se comprar os 3 ao mesmo tempo, ele falou: não, você compra um, quando acabar, você compra o outro, quando acabar, você compra o outro. E quando você voltar aqui, a gente conversa. E ele marcou o meu retorno para 4 meses depois. E eu falei: aham, que eu vou comprar, vou levar 4 meses para comer 3 barras de chocolate. Até parece, né? Pois durou 4 e sobrou, menina, que aquele chocolate era caro para burro. E daí, quando eu cheguei lá, eu cheguei para ele de novo, Derblay, o nome do médico, a Queca, eu acho que até conhece. Doutor Derblay, o que que aconteceu? Eu comprei, ele comprou os chocolates, comprei, acabou, não, não acabou, porque caro aquele negócio, eu comi de pouquinho. Ele, então agora você aprendeu a comer chocolate, é isso? Chocolate de qualidade, chocolate caro, não, a escassez é sempre maior do que a tua compulsão, meu bem. Porque não é compulsão, é episódio compulsivo. Aí a sua mente entra em bug, entendeu? Ou ela é escassa, ou ela é compulsiva, não dá para ser as duas coisas, né? Então, o que que ele fez? Ele provocou a minha escassez para que eu aprendesse a comer chocolate e funcionou. Isso foi no ano de 2009. Nunca mais eu tive um episódio compulsivo com chocolate. Nunca mais. Ó, vocês acabaram de economizar R$ 700 de consulta, que é o que ele cobra hoje. Pode aplicar porque funciona, tá? Então, assim, como outros chocolates, é lógico, né? Até uns que eu não devia comer, tipo ouro branco, gosto, não sei o que e tal. Mas é um, talvez 2. Talvez até um terceiro no final da tarde, mas não todo dia. E tá tudo bem. E como é boa a sensação do uau, eu só comi um. Cara, a sensação do eu só comi um, ou eu só comi. Dona Maria Ângela faz um chocolate, ela tem uma fábrica de chocolates prebiótico que é sensacional. Ele tem o sabor do nibs do cacau. E é um tablete
pequeno, porque não é para você comer muito e porque você também não aguenta comer muito mais que aquilo, porque ele tem um sabor de chocolate, não de açúcar com nata, né? Muito bem. A minha alegria quando eu pego a barra de chocolate da Maria Ângela. Quantas gramas tem, Maria Ângela, a barrinha? 60? Escreve Não, é menor. Gente, eu não enxergo. Ninguém enxerga? Não, não dá para enxergar. Digita para mim no chat. É uma barrinha pequena, extremamente satisfatória. Ó, Nossa, agora eu me senti a mulher mais elegante desse mundo. Tem 18 gramas a barrinha. Pois eu vou dizer para vocês que eu nunca comi uma inteira, porque eu como metade, guardo a outra metade, ainda falo, nossa, como eu tô chique. Porque o chocolate satisfaz. E você não tem necessidade de comer ele todo. Eu falo, ó, como 9 gramas de chocolate. Ó, vê se é uma pessoa, né? Uma pessoa chique, uma pessoa elegante, entendeu? É isso. A satisfação de eu não comi inteiro é muito melhor do que comer tudo para ganhar a sobremesa, sabia? A sensação de comi até onde eu me satisfiz e não precisei limpar o prato é muito, mas muito, muito maior do que aquele consolo que eu procuro na comida por causa de uma TPM. O consolo é muito maior se eu não comer, porque o próprio ego reconhece quem é que manda na parada. Porque a mente da gente, ou ela manda em você, ou você manda nela. Não tem negociação, tá? A mente, os traços de caráter, eles existem para você mandar neles ou para você obedecê-los, se submeter a eles. E a escolha é toda sua. Toda sua. Mas então, se é só a escolha, por que que eu preciso desativar a crença? Por que que eu preciso reprogramar o meu comportamento alimentar? Porque o hábito vai fazer você cair. E aí, quando você cai, você fica sem moral com você mesma, você se desmoraliza. Então, a gente precisa mudar e facilitar essa tua nova jornada com novos hábitos. 21h21. Olha que número bonito. Vamos continuar na terça, então? Pessoal, firme aqui no Instagram, hein? Eu botei o Instagram para filmar a própria tela, mas eu prometi que eu vou botar a gravação no YouTube. Tá bom? Eunice, quer falar mais alguma coisa? Não? Então, gente, terça-feira, parte 2, comportamento alimentar. E já vou querer relatos. Vamos fazer assim, vou ver se eu consigo entrar um pouco antes. E já vou querer relatos se alguma chave virou dessa nossa conversa hoje. E o que aconteceu no final de semana? Como vocês se comportaram diante da comida? Foi a mesma coisa? Foi pior? Pode ser, tá? Pode ser que esse receio de, Fê, faz diferente. Faz de um post, um post. um post de sei lá, e aí elas colocam. É, eu sou essa pessoa, você sabe que eu sou essa pessoa, Não, é que eu entendi, um post de né? sei lá, tá? E aí elas colocam lá no Instagram, nos comentários, qual foi a virada de chave. E eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou fazer um post em colaboração com o perfil novo do Afinar, que daí elas já descobrem onde fica o perfil e já botam. Boa. E daí depois eu coloco o link do post nos grupos e no Telegram para todo mundo. Pode ser assim? Tá. Não hoje, tá, gente? Eu vou dormir. Meu jejum de tela começa daqui 7 minutos. Chova ou faça sol. Amanhã a gente resolve isso. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Já passou da hora de comer. Quem não comeu vai dormir, beleza? E come amanhã de manhã. Um beijo.